Paz, irmãos! Estamos começando aí mais um programa do Conecta Mais e o tema de hoje é missões. Então, para discutir um pouquinho sobre isso, a gente convidou aí o missionário Marcelo, que é missionário em tempo integral lá nas margens do Rio Xingu. Também contamos com a participação da Esther, que é uma estudante de teologia e teve uma experiência missionária já também. E o pastor Sidney, que é aqui da casa mesmo, da IEQ Copa, que também passou lá 2 anos em São Gabriel da Cachoeira e fez um trabalho bem legal envolvendo missões lá. Então, nesse tema a gente conversou um pouquinho sobre missões transculturais, sobre missões regionais, os principais desafios que eles enfrentaram nessa caminhada de missões e também dicas para você que tem um coração missionário, para você que pensa em ser um missionário transcultural ou até mesmo regional, algumas dicas práticas para você se preparar para este momento. Beleza? Então, pessoal, fique conosco aí até o final, curta e compartilhe esse vídeo. Valeu! Então, pessoal, boa noite, Boa noite a todos. E eu queria começar essa nossa conversa, dividindo aí em 2 partes principais. Essa primeira parte eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem inicialmente assim das experiências que vocês tiveram, aonde foram, quanto tempo, se ainda pretendem ir novamente. Para o pessoal, para contextualizar um pouquinho para o pessoal entender sobre a experiência de cada um. Então, vamos começar aqui pelo Marcelo. Pode falar um pouquinho aí da tua experiência lá. Olá a todos. Olá, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Bem, minha primeira experiência com o povo que eu trabalho foi através da música mesmo, Missionária Odete, ali da Igreja Sede, também aqui de Joinville. Ela já trabalhava com o povo e ela trabalha com tradução da Bíblia. Então ela inicialmente demorou 20 anos para entregar o livro de Lucas. Como estava demorando muito, falei para ela, vamos escrever canções na língua deles, Então a gente começou, quando ela voltava fim de ano para passar com a família, a escrever canções na língua deles. Então, o primeiro ano foi 5 canções. Aldeia Feliz é onde Jesus habita. Aldeia Feliz é onde ele ajuda todos, chame Jesus. Então, começou 5 canções aquele ano. Depois, no outro ano, foi mais 5. Depois já tinha 20. E aí o povo quis me conhecer. Então eu fui para lá a primeira vez, levando o violão, com as canções que a gente tinha. Então as primeiras experiências foi na aula de violão com eles. E quando retornei então para o campo, para ficar mesmo lá, então foi com a escola bíblica. Depois logo em seguida foi com a educação mesmo, na sala de aula de alfabetização. E depois foi com cultos de oração, culto nas aldeias, aí depois discipulado, e cada ano vai sendo acrescentando alguma coisa. Agora estamos trabalhando com desenhos na língua, Eles não têm como conectar o celular, mas eles têm celulares lá. Então a gente passa via Bluetooth, eles escutam as canções e vem os desenhos. Legal. Então a nossa experiência inicial com esse povo foi essa. Ótimo. Esther. Também agradeço a presença, o convite. É muito bom estar aqui com pessoas que têm tanta experiência, tanta bagagem, nessa questão de missões. E o meu contato com missões, ele se iniciou a partir da minha experiência no ITQ. Então, logo após o ensino médio, eu já tinha esse desejo de estudar teologia, conhecer um pouco mais da minha fé para depois partir para outro curso, outra faculdade. Então, eu fui para teologia e logo no primeiro ano do ITQ, a pastora Neide continua com essa cultura que
que a Odete já tinha lá no ITQ, de focar realmente nas viagens missionárias. Sim. Então, todo ano ela organiza, né, uma viagem missionária, o Espírito Santo direciona ela. E no primeiro ano, logo no primeiro ano, ela já, né, me convidou, e aí eu também me interessei bastante. Já era algo que tinha no meu coração, eu sempre gostei dessa questão do ID, né? Já fazia muito isso na escola, aconselhando os meus colegas. Eu gostava de estar com pessoas que não conheciam a palavra e poder compartilhar esse amor com elas. Então, a minha primeira experiência foi para o Paraná, aqui pertinho, em Matinhos, mas foi algo bem edificante. Eu pude ter um contato, mesmo perto de nós. Foi um choque cultural bem grande para mim, porque a gente foi para uma região bem pobre ali de Matinhos, então eu vi realidades que eram bem distantes de mim. Sim. Mas foi uma viagem itinerante, né? Nós fomos, passamos um tempo e voltamos. E no final de 2018, a pastora Neide, né, o Espírito Santo direcionou ela para a gente ir para Burkina Faso, no projeto CAF, do Roberto e da Simone. E ela começou a organizar um grupo e ela me convidou. Então foi a segunda experiência missionária que eu tive, foi indo para Burkina Faso, na África, e daí foi realmente um choque bem grande, né? Totalmente diferente, Sim. outra língua, outro povo, e foi uma experiência que foi um divisor de águas assim na minha vida. Eu voltei diferente, eu voltei com outra visão acerca de missões, muitas coisas se confirmaram no meu coração, então foi uma experiência bem gratificante assim. Bacana. Pastor? Olá a todos. Vitor, obrigado por essa oportunidade. Marcelo, a Esther. Falar de missão é fácil. Estar na missão é mais difícil. Uma experiência que eu tive é parecida com a do Marcelo, que eu também sou músico, Marcelo, né? Eu sou músico militar e eu estava servindo em Joinville já há 18 anos. E eu fui transferido para São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, né? E mal eu sabia que Deus estava me levando para uma missão, né? Então, foi uma experiência fantástica. Uma das coisas que, nas primeiras semanas, quando eu fui para uma missão em São Gabriel da Cachoeira, na comunidade Seuari, me levaram para levar uma palavra naquele local, né? E aí, quando eu cheguei na comunidade, eu perguntei pro pessoal se eles haviam comido naquele dia. Antes de eu dar a palavra, né, eu ia ler a palavra. E por incrível que pareça, aquele pessoal falaram para mim que estavam 5 dias sem comer. Aí arrebentou meu coração, né? Aí foi aonde que falei, Deus, eu trouxe o pão da vida, mas eles precisam do pão físico, né, também. Então ali começou a missão, começou a aflorar no meu coração. Eu peguei muito amor pelo aquele pessoal, né? Tanto é que hoje nós temos 72 famílias salvas em Cristo, na comunidade Seuari, e até construímos uma igreja para eles lá, eles têm até hoje, a gente sustenta eles lá, é uma bênção. Então, no decorrer aqui das conversas, nós vamos falar muito mais a respeito disso. Obrigado. Ótimo. Eu queria ver com vocês, né, ambos têm realidades diferentes de como partiram, né, cada um teve a sua experiência. Vocês chegaram a ter uma formação específica? Vocês estudaram, por exemplo, sobre o campo missionário que vocês estavam indo? Chegaram a ter algum tipo de formação e informação, né, dos lugares que estavam indo? Como que foi? Chegou lá meio cru e foi sendo capacitado, né, conforme metendo a mão na massa ali? Como que foi esse processo? Bem, eu faço parte da Missão Além, Associação Linguística Evangélica Missionária, que há 38 anos no Brasil ele trabalha capacitando pessoas para serem tradutores da Bíblia. E lá tem vários cursos, e tem um curso chamado CLM. Você passa 1 ano na missão, curso de Linguística e Missiologia. E lá você então aprende a parte da educação, parte linguística e parte de tradução e evangelista também. Sim. Mas, então passamos por esse curso, mas mesmo assim, como você falou, chegou lá, a gente sempre aprende, sempre, todos os anos, é um novo aprendizado, é um novo, como vou dizer, você tem que se adaptar, desafio que você tem que se adaptar, que você tem que nunca ir com um olho etnocêntrico, que a minha cultura é a melhor, é a que sabe mais. Então a gente sempre aprende, mesmo fazendo esse curso, até hoje
depois de tantos anos, se aprende. Bacana. Esther. Então, a preparação que eu tive não foi nenhum curso específico de missão, na verdade foram as próprias matérias do ITQ, né? O ITQ ele providencia algumas matérias nessa área de missologia, então a gente teve missões urbanas, temos matéria de evangelismo e mais algumas outras permeando essa questão de missologia. Então foram essas matérias. E você perguntou acerca de estudar sobre o lugar antes de ir. Isso eu fiz, isso eu pesquisei também sobre a cultura, para quando chega lá já tá mais preparada, né? Do que eu vou enfrentar no local. Apesar de, como o Marcelo falou, a gente chega no local e o conhecimento acaba sendo teoria e prática. Entre limitado. A teoria e a prática tem bastante espaço aí. Então assim, preparação, não, eu nunca... Só o ITQ mesmo. Eu não sei se foi uma preparação para mim, mas eu fiz na época missão quadrangular para crianças. Né, e nunca imaginei que eu ia também me deparar com muitas crianças na Amazônia, né? E até foi interessante que cada vez que a gente atravessava o Rio Negro para evangelismo ou missão, nós começamos a pesquisar a respeito da vida das crianças, né? E nós descobrimos que a maioria delas não tinham sequer a certidão de nascimento, nem sabia o dia que nasceu. Então eles não faziam aniversário. Então é interessante que nós fizemos um programa lá, buscando a data de nascimento deles. Então, daquele dia em diante, começamos a fazer o aniversário das crianças. Né? Então, aquilo ali foi muito interessante para mim e para minha esposa. E as minhas filhas, na época, que a Amanda era muito novinha, a Beatriz tinha 7 anos de idade, eles aprenderam muito com aquelas crianças e foi muito interessante. Então, esse curso que eu fiz, lá eu pude usar. Então, foi muito interessante. Sim, bacana. E acho que é interessante a gente pensar um pouquinho também nessa trajetória de vocês até, chegarem, por exemplo, né? Não é qualquer um que aceita um desafio tão grande quanto o que vocês toparam fazer, né? Por exemplo, o pastor Sidney podia ter ido lá e ficado muito bem dentro do quartel lá, tranquilo, sem precisar, né, tá lá, mas algo moveu, né? O Espírito Santo com certeza agiu de modo a fazerem vocês, né, uma ferramenta de trabalho naquele lugar. E o Marcelo, né, como compartilhou um pouquinho, por exemplo, foi através da música, mas chegou um momento onde vocês pensaram, não, o meu coração tá queimando por isso e eu acho que eu vou, encarar. E como que foi essa descoberta para vocês, assim, de pensar, acho que o meu coração tá queimando por isso, eu vou dar minha cara a tapa e vou enfrentar isso aí? Eu acho que, a semente sempre estava lá no coração, né? Que queimava quando tinha cultos de missões. Eu dava aula de violão na igreja e nós tínhamos um cartãozinho de povos não alcançados. Então um aluno vinha e ele levava semanalmente um para ele orar. Eu gostava de saber sobre missionários, mas eu não sabia que eu ia. Eu não sabia que eu ia. Sabia que eu iria ajudar uma missão. Não sabia, mas como você falou, quando foi? Eu acho que é quando a gente se põe disponível para o que o Senhor quiser. E aí Ele pode conduzir do jeito que Ele quer. Sim. O processo, a pergunta foi sobre o processo, né? De como foi aceitar o desafio. Isso. Eu acho que, na verdade, eu creio que assim, como a minha viagem foi itinerante, eu não fui para um lugar para levantar um projeto lá. Sim. Né? Que isso demanda muito mais tempo, muito mais preparação. Mas teve sim um processo, né? E na verdade, quando que eu entendi que eu realmente queria aquilo? O meu coração eu sempre me interessei muito pela história do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos. Eu sempre compreendi que o evangelho, ele nunca foi feito para ficar só em mim. Sim. Né? A partir do momento que eu realmente aceitei Jesus verdadeiramente, eu cresci num lar cristão, cresci no meio cristão, mas tem um momento que a gente aceita Jesus de verdade, né?
Então, naquele momento, eu tinha 17 anos, naquele momento, assim, a partir do momento que eu comecei a conhecer mais a Bíblia, eu comecei a compreender este propósito que eu tinha, de levar o evangelho. Então, quando chegou a proposta da viagem, eu já estava com o meu coração muito aberto para isso, porque eu já tinha vontade de fazer isso, porque eu já fazia isso no meu dia a dia, tentava compartilhar o evangelho, levar a palavra. Então, acho que, como o Marcelo falou, Deus vê também, né? Eu sempre estava disponível para Deus, nas minhas orações. Olha, amanhã, Senhor, me usa, sabe? Eu quero ser usada, me leva, né, para pregar o evangelho para alguém, para compartilhar o amor com alguém. Então, Deus sempre vê todas essas nossas atitudes. E quando apareceu a proposta da viagem, foi natural, assim, o aceitar. Sim. Na verdade, foi algo que me deixou muito, muito empolgada, né? O convite. É exatamente uma resposta. O coração já estava preparado, só foi arrumar a mala e... Isso mesmo. Mais alguns detalhes, mas assim, o coração tava super aberto. Bacana. A minha experiência e que eu posso contar, eu sempre orava e oro Isaías capítulo 6, e você não sabe a profundidade muitas vezes da oração, né? Quando o Senhor pergunta para Isaías, quando ele diz: ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui e envia-me a mim. Então eu fazia essa oração, envia-me a mim. Eu falava isso, mas eu não tinha certeza disso. Quando eu me ouvi, eu estava lá. E interessante que quando eu cheguei em São Gabriel da Cachoeira, eu conheci um pastor. E nas primeiras semanas, e ele olhou para mim e disse assim, rapaz, faz 4 anos que eu estou orando para você vir para cá. Aí eu olhei para ele, né? Disse assim, rapaz, ó, você tá doido. Foi essas palavras, né? Você nem me conhece? Ele falou, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Então, quando ele falou aquilo ali pra mim, eu disse, realmente, Deus me conhece. Agora, você está orando pra mim 4 anos para eu estar aqui, então é de Deus. Então, foi aonde que Deus começou a trabalhar na minha vida para a missão. Então, esse eis-me aqui, quando você fala com sinceridade, certamente Deus vai te levar. Certamente Deus vai te levar. O momento vai chegar. Né? Vai chegar, a hora chega. A pessoa não precisa forçar. Nada. A pessoa não precisa inventar, não precisa desobedecer, né? Principalmente. Mas na hora certa, Deus leva e tudo se encaixa. E é algo celestial mesmo. Tudo se encaixa. Assim, isso é tão interessante porque ao decorrer assim da minha vida eu sempre planejava, sabe? Viagens, e depois que eu aceitei a Cristo eu pensava, eu queria tanto fazer missão nesse lugar, queria tanto fazer, e as pessoas que, né, sempre me guiaram, me direcionaram, e Deus mesmo falava comigo, sabe, vai ser natural, eu vou te levar, você não precisa correr atrás, eu vou te encaminhar, sabe, vai vir até você. Sim. E foi exatamente assim, eu não esperava, eu nunca imaginei que, na verdade, antes de ser convidada para ir para Burkina Faso, eu nem sabia que Burkina Faso era um país da África, né? Porque a África é super extensa, a gente conhece vários países, mas alguns passam batido. Achava que Burkina era uma cidade, uma capital grande, E foi assim, sabe, eu fiquei tão... Eu saí, depois, né, do encontro com a pastora Neide, que ela convidou, eu saí assim, surpresa, sem reação. Porque aquilo que Deus sempre tinha falado, aquilo que as pessoas que me discipulavam falavam, que ia vir até mim, como você falou, foi naturalmente, foi realmente assim. Sim. Só descansar em Deus. Quando eu fui convidada para ir para a África e a pastora Neide expôs o valor aproximado da viagem, falei assim, né? Amém. Deus, se você me trouxe até aqui, eu só preciso confiar. Mas foi uma viagem de um custo alto, né? Viagem internacional, então... E eu realmente não tinha nada daquela quantia, porque a situação financeira minha e da minha família naquele momento não me possibilitaria de ir, né? Meu pai estava desempregado no momento, então eu tinha todos os motivos para não ir financeiramente. Sim. Mas aí a pastora Neide iniciou ali uma estratégia, né? Vou fazer alguns carnês, as pessoas, para vocês buscarem patrocinadores. E eu nunca vi Deus levantar tanto patrocinador. Então, assim, Deus levantou pessoas.
foi realmente ele, assim, foi tão incrível, as pessoas começaram a vir e abraçaram a causa, e muitos junto comigo estudavam sobre Burkina e compartilhavam notícias sobre Burkina, porque ali alguns meses antes a gente teve alguns ataques, né, terroristas contra algumas igrejas cristãs, mais no norte do país, mas as pessoas compartilhavam comigo. Esther é perto para onde... As pessoas se envolveram não só financeiramente, mas se apaixonaram pela causa. E, claro, eu compartilhava com elas também, né, sempre atualizando elas sobre a preparação para a viagem, mas foi incrível porque, como o Sidney falou, se Deus te enviou, Ele vai providenciar aquilo que você precisa, e eu vi isso, assim, na prática, eu vi isso, na frente dos meus olhos, isso acontecer, foi incrível. Quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Bem, como você falou, né? Deixar a família, né? A gente aqui no sul ainda é muito apegado, bem apegado. Deixar nossa terra, que é algo que nos cativa muito, né? Nossa terra, nosso modo de viver. Deixar a igreja local, aquilo que a gente faz nela, né? Eu era ministro de louvor, tinha uma equipe e gostava daquilo, era meu prazer, né? Eu demorei muitos anos para perceber que eu não fazia mais parte daquilo. Todos os anos que eu voltava e eu via a turma cantar, né? E porque você sai e você ainda é membro daquela igreja, mas quando você volta, eles dizem, é o visitante que está visitando, e você começa a dizer, poxa, eu não pertenço aqui, eu não pertenço lá. Dá uma crise. Né? Então, igual o filho do missionário Andréas, lá da Missão Além, perguntou para ele, eles são alemães, né? Pai, quando a gente vai para a Alemanha, a gente não é daqui. Quando a gente vai para o Brasil, a gente também não é de lá. A gente é da onde? Então, essa crise de lugar, de pertencer, né? E ele respondeu, filho, nossa pátria é celestial, né? No céu, né? Então, abrir mão disso, da família, da terra, do local, dos amigos, dói, irmão. É uma desconstrução total, praticamente. Total, dói. Mas graças a Deus que nós não deixamos o Senhor, Ele vai conosco, Ele vai na frente, Ele é real, e então tudo é completo e a gente vai sofrendo e se adaptando. Os maiores desafios que eu enfrentei como foi uma viagem né, de ida e volta, mesmo assim, sendo uma viagem curta, eu acho que o meu maior desafio foi aquela questão do menos de mim e mais de Deus. Porque você passa por isso, você tem que morrer pro seu conforto, né? Você está indo pro campo missionário, você não vai ter toda a luxúria que a gente tem aqui, né, no nosso apartamento. Então isso começa a partir do momento que você sai de casa. A gente viajou em grupo, então você não pensa mais só em você pensa no grupo todo. Isso foi o que a pastora Neide sempre nos ensinou. Então, e é difícil às vezes, porque às vezes você quer que a sua vontade prevaleça, né? Mas não, você tem que estar sempre pensando no grupo. E quando nós chegamos na África, enfim, a gente ficou, né, na casa dos missionários, do Roberto da Simone. E quando nós fomos, enfim, estava tendo um problema no saneamento da cidade, então o chuveiro só funcionava depois das 23 horas. Então ela falou, pessoal, banho de canequinha, para quem quiser tomar banho antes das 23 horas. Eu nunca tinha feito aquilo. Aprendi, mas assim, se eu não tivesse um coração aberto para, eu sabia que ia enfrentar esse tipo de desafio, né? Sabia, mas quando cheguei lá, olhei e falei, bom, agora é a hora. Então, assim, foram desafios simples, eu creio, comparando com sentimentos e dores que, por exemplo, o Marcelo passou, que realmente foi para lá e deixou né, coisas aqui. Mas foram desafios interessantes de realmente negar o nosso ego e se entregar a Deus e a realidade a qual nós estamos nos expondo. Então isso foi bem interessante de se vivenciar. A minha experiência, vivência foi sair de uma realidade onde nós temos tudo, né?
shopping, cinema, comida, tudo. Roupa, a hora que você quer, enfim. Aqui faz frio, calor, tem as 4 estações. Sim. Você vai para um lugar onde lá só o que prevalece é o calor, né? 45 graus todo dia, malária, entre outras coisas. Época de chuva. Época de chuva, 6 de meses de chuva, Seja. 6 meses daquele calor, né? Eu lembro de um dia que nós estávamos no meio da rua, eu tinha saído para fazer compra e um sol assim, escaldante, uns 45 graus mais ou menos. E se você colocasse um ovo na rua, ele fritava, né? Então nós estávamos vindo pelo asfalto, de repente veio uma chuva do nada, ninguém viu chuva. Então sim, uma outra realidade. E a experiência maior assim foi quando a gente começou a comer a comida, começou a fazer mal, né, pra gente. A água não era potável, né? E luz era só por gerador. Tinha dias que faltava luz, né? Então lugar que havia muitos bichos também, né? Muitas cobras venenosas, mas quando você chega lá, você vai entendendo que Deus te levou e vai colocando aquilo no teu coração, vai te trazendo paz, vai te trazendo tranquilidade, vai te trazendo força. E parece que você está no teu ambiente já é interessante. Parece que você vai se acostumando com aquela realidade. E depois quando você volta, retorna para cá, você quer voltar. Para que você não pertence mais aqui. É interessante como Deus faz isso na vida da gente. Então uma missão é isso. Deus te tira de uma realidade e coloca na realidade dele. E aí você começa a viver aquilo que Deus quer. Isso que é interessante. Sim. Eu acho que um ponto interessante da gente levantar também aqui, principalmente, né, quando é transcultural a missão, e no caso, por exemplo, do Marcelo, que está lá sem um emprego, né, sem um sistema que a gente está acostumado, né, de forma de obter alimento, obter as nossas coisas, que é a questão do sustento, né, no campo missionário. Então, eu creio que de todos que estão aqui, o Marcelo tem essa vivência mais profunda de realmente ser sustentado pelo que você não sabe, né? É um desafio também desconstruir isso em si. Como que é essa experiência para ti? É porque a gente brinca quando está na aldeia, a gente diz assim, como deve estar lá no Brasil, né? Porque nós não temos notícia. Sim. Eu não tenho notícia. Às vezes quando eu saio da aldeia, depois de alguns meses, eu vou saber que o cara morreu. Luciano do Vale, quando ele morreu, eu fui saber 2 meses depois passou. Rapaz, morreu. A gente tem notícias atrasadas, né? Você convive com eles assim, dentro da comunidade, as brigas, o casamento, quem nasceu, quem morreu, as danças, as festas. Você está vivendo em outro mundo, sabe? Nós, no nosso caso, porque a gente não pode, às vezes quando fala em indígena, né, a pessoa generaliza, né, mas cada povo é diferente. Sim. São um censo de 2010 do IBGE, tem 817 mil indígenas, 350 etnias, 272 línguas diferentes. Nossa. Então cada povo tem a sua cultura e o seu jeito de ser. Nós lá não comemos junto, então a gente leva a nossa comida. Então quando acaba a comida, eu tenho que ir até a cidade comprar comida depois de 2 meses e meio. A gente demora 7 horas de voadeira até a cidade ou 1 dia e meio de barco. Um povo mais acima já tem a característica de comer tudo junto, né? Então, assim, cada um tem a sua característica. Nós, assim, quando não tem geladeira, então você tem que inventar, né? E alguns missionários não comem tudo que tem lá, né? Eu como de tudo, experimento tudo. Então tem a carne da caça, tem o peixe, mas tem o veado, a anta, o porcão, o jacaré, né? Então, e tem momentos que você tem que comer. Lá tem certas regiões do Brasil que
o alimento é escasso. Então por isso que eles comem cobra, comem um macaco. Lá não, é muito alimento. Então Sim. eles podem até selecionar. Eles mesmos não comem jacaré, essas coisas. E no dia que eu comi frito, tava maravilhoso, né? Não sei se é porque a gente tava uns 2 meses sem comer uma carne. Então o que vem, Influenciou já. né? Mas, irmão, uma coisa eu tenho aprendido. A gente acha que não consegue, que não pode. E Deus, ele nos mostra que a gente consegue vencer nossos próprios limites, sabe? Com ele você vai um pouco mais, né? Tem pessoas que dizem eu não consigo jejuar, mas a partir do momento que ela começa com uma refeição, ela vê que consegue, ela vai na segunda refeição, depois ela consegue um dia, e assim também é no campo. Então, nessa parte de sustento e claro, sempre dependendo de Deus. E o Senhor, ele supre aquela vontade. Às vezes chega um indígena então com um peixe lá, pescamos demais, quer um ipirá, aí catou até, sim, é hoje. Bacana. Esther, a tua realidade lá é um projeto que já existe, vocês foram fazer um intensivo, vamos pensar assim, foram participar, e daí eles fazem revezamento de grupos, como que é essa questão? Então, a nossa experiência no CAF, na verdade nós fomos e nós participamos de um período da agenda deles, Certo. do cronograma normal deles lá no CAF, né? De como é a rotina. Óbvio, nós fomos para dar apoio a eles, já que naquela semana em que nós fomos, eles, até no próprio cronograma, organizaram alguns eventos a mais, né? Incluíram algumas experiências a mais ali. E a gente foi para apoiar, conhecer o projeto, né, como já disse, dar esse suporte naqueles eventos que eles tinham, naqueles compromissos do cronograma, e também voltar com essa experiência e até fazer o projeto mais conhecido, né, através da nossa experiência lá. Sim. Né, propagar realmente o projeto do CAF. Então, o grupo, nós íamos todos juntos, nós éramos um grupo, se eu não me engano, de 11 pessoas, 12. Aproximadamente 11 pessoas, não vou contar agora, mas e nós íamos todos juntos, então nós participamos de cultos, de treinamento, até os homens que participaram junto com o Roberto de um treinamento para os obreiros do CAF, né, dos africanos lá, os obreiros. Então eles estavam tendo naquela semana um treinamento para esses obreiros homens. E os pastores que foram conosco, o pastor Nelson e o Eduardo, que era estudante de teologia, deram esse curso para eles. Nós, mulheres, fizemos um culto para as mulheres lá numa das casas do CAF, preparamos um culto para elas, algo que elas não estão acostumadas, porque dentro da cultura delas, elas não são tão valorizadas, diferente do nosso contexto aqui no Ocidente, né, onde há um forte viés feminista e as mulheres estão cada vez mais empoderadas, né, às vezes empoderadas até demais. Então lá as mulheres não têm esse tipo de experiência, foi muito interessante. Elas ficaram extremamente gratas, foi um momento especial. Então nós participamos disso, fizemos cultos com eles, nós fomos para lá também para participar da inauguração da igreja, né, porque ao decorrer do ano, esses carnês de contribuição, eles, né, ao decorrer do ano 2019, não foram só para a nossa ida como missionários, mas foi também para contribuir com a construção de uma igreja lá, numa tribo. E a gente teve o prazer de ir até essa tribo, de ver a igreja onde eles tinham os cursos, que era uma igreja, era assim, um cubículo escuro, feito de um material de barro, enfim, material muito simples, né? Tinha só 2 janelinhas bem pequenas nas laterais, extremamente pequeno, escuro, lugar super quente também. A gente foi numa época do ano que não era o verão, né? Era o inverno deles lá. Então eu já tava quente lá dentro. Eu fiquei pensando assim, como é que isso aqui é no verão cheio de gente? E aí a igreja antiga aqui e a igreja aqui o pessoal do Brasil construiu, as pessoas contribuíram, né? Eles conseguiram construir uma igreja linda, de tijolo, cimento, tudo certinho. E ficou uma igreja maravilhosa. Então a gente foi para lá também. A gente fechou, na verdade, a viagem missionária com esse culto de celebração, com outros missionários da região, com os obreiros do CAF, inaugurando a igreja nessa tribo. Então essa foi a nossa participação. A própria viagem, então, levantou fundos para contribuir já com o local. Isso mesmo. Aí tem uma plaquinha lá, agradecendo a cidade de Joinville, TQ de Joinville.
assim, a felicidade dos obreiros, sabe? Porque eles já têm discipulado aquela tribo, eles já têm feito esse trabalho de entregar os radinhos, né? Que eles entregam os rádios com o Evangelho de Mateus. Eles já têm discipulado, mas eles não tinham um lugar apropriado, né? Para receber todos, para celebrar. Então foi um dia muito gratificante. Então tem também os missionários que são integrais no campo lá, que cuidam do projeto. Isso. Os obreiros do CAF são nativos, né, que foram evangelizados pelos missionários, o Roberto e Simone. E como eles já estão há 9 anos lá, hoje eles têm uma equipe bem estruturada de obreiros. Então, e são pessoas incríveis, assim. Eles ficaram muito felizes com a nossa ida. E a gente aprendeu muito com eles, porque muitos deles ali, até tô me estendendo aqui, mas a gente teve o prazer, a gente fazia o nosso devocional todo dia antes de sair de casa, e um dia o evangelista Ezequiel, que era um nativo que tinha aceitado Jesus há pouco tempo, ele contou o testemunho pra gente de como ele foi rejeitado pela tribo, de como ele foi, de como, né, deram surras nele até ele quase morrer, de como ele foi expulso, mas ele continua acreditando em Cristo, porque só em Cristo ele tinha encontrado um real propósito. E nós ali escutando aquilo, porque a gente acha que só foi a igreja primitiva, né, os mártires da igreja, mas é tão distante da gente, né? Agora você escutar de uma pessoa agora, contemporânea a nós, que está passando por isso em outro lugar, é bem, bem marcante. Então são obreiros assim, realmente apaixonados pelo evangelho, que servem com o coração, e a gente aprendeu bastante com eles. E essa foi a nossa experiência, um pouco da nossa experiência lá na África. Pastor, tu até comentou ali no comecinho, né, que ainda participa um pouco da questão do sustento lá, do povo que ficou, da igreja, né, de lá. Como que é essa questão de sustentar o pessoal lá? Então, Vitor, eu tive uma experiência com relação à igreja lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Eles, de 2 em 2 meses, eles fazem batismo, né? Fazem um encontro com várias comunidades. E isso dá em torno de 250 a 300 pessoas. Até eu tenho foto, eles me mandaram essa semana e a semana passada. E eles sempre precisam de recursos, porque sustentar 300 pessoas, uma comunidade, ele já não tem esse recurso todo, né? Então, quando eles pedem, a gente envia para eles dinheiro para comprar mantimentos, né? Para que possam se confraternizar todos lá. Esses dias eu estava conversando até com o irmão da Assembleia de Deus, assim na rua, comentando com ele a respeito disso, e ele falou assim, eu quero te ajudar nesse projeto aí. Eu achei interessante. E quanto mais pessoas colocarem isso no coração, como às vezes a gente conversa até com o Marcelo, com a irmã aqui, com relação que muitas pessoas fazem besteira, né? Quando se fala em dinheiro, poxa, a pessoa fica assim, alguma coisa aí, né? Pensa que o pastor vai fazer outra coisa com o dinheiro. Sim. Mas não, nós temos essa missão, e isso está no coração de Deus. E isso é uma coisa muito séria, muito certa. Então eles precisam desses recursos, dinheiro. Sim. Às vezes, mandar daqui, às vezes eles pedem chinelo para mim, eles gostam de usar chinelo. Como é que eu vou mandar, às vezes, 40, 50 chinelos para lá? Sim. Né? Então, às vezes, é melhor mandar um recurso e eles compram e tudo isso eles prestam contas. Então, é interessante. Essa experiência nós tivemos lá. Eu tenho certeza que o chamado missionário é para todo mundo, né? Então, o que a gente pode fazer para despertar o povo para isso? Para nos despertar cada vez mais para cumprir o ID onde a gente está? O que vocês têm sobre isso? Bem, primeiramente eu lembro de uma palavra de Jesus, que ele chegou depois da ressurreição e disse: paz seja convosco, né? O cumprimento da quadrangular. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a gente sabe que toda a palavra dita aos discípulos e à igreja naquele momento é totalmente aplicável a todo cristão, a todo crente, não é? E que a gente realmente é desobediente se a gente não obedecer essa ordem, né? Para você ter uma ideia como é que é um missionário num campo, pensa nós 4 aqui trocando os sapatos, tá? Então eu uso o seu, você usa o dele, ela usa o meu, e assim a gente tem que andar. É desconfortável, pode ser que seja maior, menor, aperta, dói, tá? Mas tem que seguir.
eu até tinha separado um texto aqui do Atos 5:42, ele diz assim, ó, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Não cessavam. Quem? Os líderes, os apóstolos, todos. Eles não cessavam de falar, né? É algo assim que você tem o Jesus, ele está te enchendo, e é um egoísmo a gente guardar. Se você não é um missionário transcultural, né, que a gente agora tem essa divisão, transcultural e local, com certeza o seu chamado é local, não é? Para ajudar a sua comunidade, para ajudar a sua igreja, a nossa igreja mesmo, ela tem grupo missionários de mulheres, grupo missionários de jovens, grupo missionário de crianças, missão quadrangular, Cristo para as crianças, sempre nessa ideia de missões, ou seja, vai trazer alguém. Então, se o seu chamado não é transcultural, com certeza é local. Se não é local, não encaixou, com certeza é em outro canto. Sim. Mas todos têm. Né? Então, a gente precisa, como sempre está surgindo aqui, se colocar disponível e obedecer. Eu acho que desconstruir essa ideia de que um missionário é só aquele que está em campo, né? Num campo longe, vamos pensar assim. Mas aquele que está inserido também na congregação também precisa ter essa visão de ser um missionário, abraçar isso e levar, né, a palavra aqui regionalmente. Verdade. Essa é uma das perguntas que mais me deixa empolgada de responder. É muito interessante como você explorou hoje essa divisão, né? Eu creio que nem todos têm esse chamado, óbvio. Isso é óbvio, nem todos têm o chamado de ser missionário integral, transcultural, mas todos têm o chamado de ser missionário. A sua pergunta foi, como despertar isso na igreja? Eu gosto muito de olhar para a igreja primitiva, sabe? A paixão que os cristãos... Porque eu estava vendo um especialista sobre história da igreja esses dias no YouTube, e ele falou que os grandes evangelistas, a gente cita alguns, né? Policarpo de Esmirna, a gente cita Estevão, a gente fala do apóstolo Paulo, mas os grandes evangelistas foram os burgueses que recebiam o evangelho desses apóstolos e nas trocas comerciais começavam a compartilhar. Tu conhece o evangelho? Mas era a paixão pelo evangelho. Eles compreendiam a transformação do evangelho. E eu penso muito no conceito do que é transcultural, porque esse conceito é um tanto quanto antigo, e o transcultural a gente relaciona a países diferentes, estados diferentes, regiões de um próprio país diferente, mas o que eu percebo nessa nossa cultura pós-moderna, dentro de uma cidade só, de um ambiente urbano só, várias culturas diversas, hoje existem várias tribos. Brasil, né? Exato, dentro de uma cidade você tem tantos grupos, né, com viés diferentes, de movimentos diferentes que nós vemos aí hoje, e dentro dos movimentos também outras vertentes. Então, assim, você pode ter uma experiência transcultural, na verdade você já tem, mas às vezes você não percebe, no seu trabalho. Sabe, você chega no seu trabalho e o seu amigo de trabalho é ateu, o outro amigo seu de trabalho, enfim, é de uma outra crença, candomblé. E até mesmo outros povos, né? A gente tem movimentos tão grandes aqui de venezuelanos, de haitianos. Sim, exato. Então, assim, você encontra o transcultural dentro da sua própria cidade. Então, eu gosto de trazer muito a missão. Quem faz muito isso também é o presidente da Jocum, que ele foca muito em missão urbana. Agora tem se falado muito das 7 esferas da sociedade, né? Como evangelizar através da sua profissão, de que nós precisamos, né? Políticos cristãos, nós precisamos de artistas cristãos. Então, assim, eu creio que a igreja brasileira tem caminhado para isso, mas a gente também tem que continuar batendo nessa tecla de que nós precisamos compreender que nós somos missionários. Eu gosto de fazer uma brincadeira
Eu gosto de cinema e eu gosto da Marvel. E eu falo isso para alguns amigos. Quando eu acordo de manhã cedo e faço minha oração, e eu lembro muito de Efésios 6, quando você veste a armadura. Sim. E eu acho o máximo as cenas da Marvel, quando o Homem de Ferro, ele, sabe? Vai se equipando. E eu penso nisso num cristão. Eu acho que os cristãos hoje, eles não vivem com a mesma mentalidade da igreja primitiva. Sim, com certeza. Não sei se é culpa dos pregadores, se é culpa nossa de não estarmos compartilhando essa paixão pelo evangelho. Será que nós não estamos nos distraindo com outras coisas? Estava conversando esses dias com a pessoa. Eu cresci escutando sobre a volta de Jesus e nos últimos anos não escutei mais. Será que a igreja parou de desejar a volta de Cristo? Sabe, a gente começou, não que não seja necessário, não que não seja essencial falar sobre outros temas, como a igreja tem falado hoje, Sim. né? Mas às vezes são tantos cursos, sabe? São tantos outros temas e o foco do salvar vidas, do teu propósito diário, de cumprir o ID, ele acaba se perdendo. Uhum. E eu vejo uma igreja de consumidores que vem, né, no domingo à noite. Eu sou cristão, sou uma pessoa boa, não faço nada de errado. Você é cristão, você prega o evangelho? E aí algumas pessoas têm a barreira da comunicação. Já conversei com pessoas assim, mas Esther, eu não sei falar. Uhum. Aí eu falo para elas a frase de São Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras, isso mesmo. Então, assim, a missão do cristão diária, no trabalho, dentro de casa, porque começa dentro de casa, muitos não têm toda a família salva, né, dentro da própria família. Ela se inicia primeiramente, essencialmente, pela sua postura. Né? Um cristão tem que ter a postura de Cristo. E aí já começa a missão, porque quando você olha o exemplo do outro, você já percebe algo diferente, essa luz. Sim. Até para as tuas palavras valerem alguma coisa. Sim. Né? Você tem que viver aquilo que você vai falar depois. Então, assim, para encurtar a história, como é que a gente pode despertar isso na igreja? É trazer toda essa conversa missionária para a realidade da maioria, sabe? Pregar mais sobre o evangelho, puro e simples. Sim. Sabe? A forma como ele tem, o potencial que o evangelho tem de transformar a vida das pessoas. E levar essa paixão para a igreja. Para a igreja começar a compartilhar mais esse evangelho. Talvez a igreja não compartilha porque talvez não compreende plenamente o que é o evangelho, o ato de Cristo na cruz. Eu fui compreender realmente o que é a salvação fazendo ITQ com 18 anos de idade e cresci na igreja. Mas aí que eu fui entender o plano de salvação de uma forma mais completa, sabe? E aquilo foi incrível para mim quando eu comecei a descobrir. Então, mas não deveria ser assim. Não deveria ter que ir para o ITQ para compreender plenamente o evangelho, para daí compartilhar o evangelho. Então, e eu acho que trazer mais esses exemplos hoje em dia, desculpa me estender, mas eu vejo tantas pessoas trazendo filósofos, não que não seja interessante, eu gosto muito de filosofia, mas citando tantas pessoas na pregação. Por que a gente não volta a olhar para esses pregadores até recentes, como o Billy Graham, como o Jonathan Edwards, como o John Wesley, esses grandes evangelistas? Por que a gente não começa a trazer esses exemplos para a igreja começar a se inspirar a fazer o mesmo, né? E missão urbana, missão local. Às vezes você não vai iniciar um projeto social. Seria muito bom se todos, né, pudessem. Mas é como eu disse, acho que no trabalho, pessoas da minha idade, nas universidades, nas escolas, eu acho que é um grande campo missionário que está aí perto da gente, onde a gente vive, convive, né? Sim. Eu posso falar sobre missão. O próprio mestre ensinou isso para os seus discípulos, né? Ele começa ensinando, já em Mateus capítulo 10, a missão urbana, né? Ele fala para os seus discípulos, dizendo assim: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade algumas dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Né? Então ele estava ensinando os seus discípulos a fazer a missão urbana, né? Ali na Galileia. Então os 12 discípulos começaram ali. E depois ele faz a transcultural, que está em Mateus capítulo 28, que ele diz para ir para todo mundo. E aí uma coisa interessante que Jesus diz, que ele façam discípulos, ensinando-os. Então quando alguém se torna um discípulo de Cristo, ele se torna um missionário. Ele se torna um missionário porque ele faz aquilo que o mestre fez. E a missão de Cristo foi essa.
missão. A missão dele foi morrer, ensinar a sua palavra, salvar. E eu, que me identifico como cristão e salvo por ele, faço as mesmas coisas que ele fez. Sim. Simples. Não tem como fugir disso. Uhum. Todo cristão que é nascido de Cristo, ele faz a missão. Ele se doa para a missão. Sim. Não importa se é aqui em Joinville, se é no estado de Santa Catarina, se é no Brasil ou no mundo. Uhum. Entendeu? Onde ele se colocar, ele tem que se colocar como um cristão, um pregador da palavra, e ele vai anunciar essa verdade. Né? Eu estava conversando com um rapaz hoje, ele disse, pastor, temos 2 almas para ganhar amanhã. Eu falei, é comigo. É comigo. Isso é missão. Em todo tempo você está preparado para ganhar uma alma. Isso é missão. Não importa onde. Tem gente que quer fazer missão, desculpe citar a África, né? Querem citar a África, mas não ganhar os de dentro da sua casa. Sim. Né? Querem ir para os Estados Unidos, mas não ganhar o vizinho do lado. O vizinho do lado talvez nem ouviu falar de Jesus. Né? E muitas vezes, até a Esther citou aqui, que às vezes você não precisa falar com palavras, mas com gestos. E veja em você um verdadeiro cristão. Até hoje, uma vizinha nossa ligou para nós para orar por uma mãe dela que estava doente no hospital, queria amputar a perna dela. Eu falei, não deixa amputar a perna dessa mulher. Isso é missão, vamos orar, é a missão da igreja. Vamos orar. Não é crente, sabe? Uhum. Né? Ela professa outra religião, mas tudo bem. Sim. Mas aí a missão da igreja não importa quem. Isso Uhum. é missão. Vamos orar. Isso é missão da igreja. Então, o missionário se identifica aí. Sim. Eu oro, eu prego, eu busco, porque eu sou filho de Deus. Sim. Sou um cristão verdadeiro, não importa onde. Sim. Também acho A que a gente... identidade, né? A Essa identidade. identidade. Exato. Quando o cristão compreende a identidade, né? Aí depois compreende o propósito e daí Aí o segue negócio o- fica mais fácil, né? Sim. Não fica truncado. Eu acho que a gente pode até pegar tudo isso, essa conclusão que a gente chegou aqui, para colocar como um conselho aos que não sabem por onde começar a evangelizar. É viver o testemunho, né? Acho que a gente pode resumir nessa palavra, talvez. O testemunho, né? Não há como ser um discípulo ali, como o pastor colocou, sem viver aquilo, né? A gente pega aí estatística no Brasil, poxa, a população evangélica é gigantesca, mas onde estão esses evangélicos se a gente não vê diferença, né? Na cultura, na região? A gente pega ali, por exemplo, como a Esther colocou, John Wesley, poxa, olha o que aconteceu onde ele estava, né? Quando o povo se levantou, olha o avivamento que aconteceu. Então, acho que a postura, o testemunho é o ponto de partida Amém. para nós aqui, né? E para finalizar, eu acho que a gente pode terminar dando um conselho assim. O que vocês falariam para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, que têm o interesse de ser um missionário transcultural, de estar realmente em outra cultura, sentir que, poxa, eu não pertenço só à minha comunidade local, eu quero, né, que Deus me leve para outros povos, outras culturas, e talvez até estejam um pouco perdidos ainda, né, por onde começar. O que vocês têm de conselho para esse pessoal? Bem, primeiro ele tem que se colocar disponível ao Senhor, orar, se é algo transcultural, né? Procurar pesquisar sobre aonde o seu coração mais... Eu brinco com meu filho Davi, filho, a gente gira o globo e diz assim, aonde o meu dedo parar é onde Deus vai te levar. Né? Aí esses dias ele disse, o Senhor falou comigo, eu estava no banho, ele tem 7 anos. Eu vou pregar na Rússia. Eu falei, amém, filho. Né? Se colocar disponível, Sim. ver aonde o seu coração mais... Se é indígena, se é cigano, se é ribeirinho, se é quilombola, se é sertanejo, se é africano, se é muçulmano, né? O coração ele pende para alguma coisa, então Sim. você começa a buscar. Creio que depois vai ter que buscar uma agência missionária específica para ele se capacitar, mas a pessoa não pode esquecer e deixar simplesmente o Senhor fazer tudo. Né? Porque senão o Senhor empurra. Se é vontade do Senhor, o Senhor empurra. Aí vai ser pior. Ele me empurrou. Eu tenho certeza. O Senhor me empurrou. Eu estava demorando para ir, né? Tinha um projeto de ir visitar os indígenas, e aí a irmã chegou e perguntou para mim, querido, você já
já está separando dinheirinho para você ir. Ele disse, irmã, eu vou fazer uma poupança para eu poder preparar para ir daqui a algum tempo. Ela tirou um dinheiro e me deu, olha, eu vou te dar todo mês até você ir. Então, né? Não tinha como dizer não, né? Né? E a gente tem que pensar que os povos, alguém está esperando você. Alguém está esperando o seu se dispor. Há uma missionária lá em São Félix do Xingu, o nome dela é Josenia. Ela me contou que ela é missionária entre os Kayapó. E ela pregando na aldeia Kayapó, o indígena entendeu sobre o plano de salvação, realmente entendeu. Quando cai a ficha, quando, poxa, é para mim, não é pro branco, não é o Deus dos brancos, ou os Deus daqueles que não são, é para nós mesmo. Sim. E aí ele disse assim, tá, eu entendi. E o meu pai que já morreu? E o meu avô que já morreu? Aí a missionária falou, não, nós somos responsáveis por essa geração. E aí ele disse, então por que o teu pai não veio falar pro meu pai? Por que o teu avô não veio falar pro meu avô? Sabe, irmão? Daqui alguma outra geração, se Jesus não voltar agora, alguém vai perguntar, por que você não foi? Por que você não enviou? Por que você não testemunhou? E a gente também fala, né, que ir em missões é você ir, orar e também contribuir, porque se não tiver intercessores, missionário não se sustenta. Sim. Se não tiver gente que está apoiando financeiramente, não se sustenta. Mas se a pessoa é um contribuinte, que ela também não deixe de testemunhar na sua localidade, no seu local. Ah, eu contribuo, eu já oro. Já estou fazendo a minha parte. Então eu fico secreto. Sim. Não, é cada um de nós. É como aquele texto que eu li. Sim. Eles não cessavam de anunciar, de contar a sua experiência. Né? Então, se disponha. Busque. Corra. Não precisa escancarar portas, mas se dispõe na mão de Deus e o Senhor faz chegar o chamado. Meu conselho para quem tem esse chamado, quem sente no coração, né? Eu vou falar mais com o meu público, pessoas da minha idade, aí entre os seus 18, 25 anos. Eu tenho 20 anos e até alguns dias atrás tive uma conversa com o missionário Roberto de Burkina. Queria falar com ele sobre missões, meu coração naquela semana estava incomodado e foi bem importante porque ele confirmou muitas coisas para mim, de que há um processo para todas as coisas. Sim. Eu vejo uma geração, glória a Deus, uma geração muito disposta ao ID. Nós vemos alguns movimentos no Brasil se levantando, cito aí Teófilo Hayashi, esse evento grande que teve, o Descende, que teve em fevereiro, se eu não me engano, e vejo vários jovens, né, se inspirando em realmente missionários. Temos o Luca Martini, que também é um missionário muito influente para a nossa geração, jovens, mas eu vejo jovens ainda imaturos, sem preparo emocional, né, já querendo ir para Jocum, ir para não sei aonde. E eu gostei muito do Roberto, ele falou, Esther, tu quer que eu fantasie ou tu quer que eu fale a verdade? Eu falei, obviamente eu quero a verdade. Ele falou, olha, as pessoas fantasiam muito. Missão não é turismo, missão não é brincadeira, né? Exige um processo. Ele falou, então não despreze o processo. E realmente é essencial, né? A gente estava falando isso antes de começar. É preciso desenvolver uma maturidade emocional, espiritual, intimidade com Deus, né? Preparar a família, se preparar para estar longe. Isso tudo você não vai fazer com 20 anos. Talvez nem até os 25. Sim. Outra coisa interessante que eu conversei com o Roberto você pensa em fazer, ele perguntou outra faculdade, porque como é que você vai entrar numa outra nação? Eles não vão aceitar a tua carteirinha de missionário, de cristão. Você vai ter que entrar com outra profissão, então você, né? E às vezes uma outra profissão pode até te sustentar por um período lá no outro país, né? Então, às vezes não vai ser integral já direto, missionário integral, às vezes vai ter que trabalhar e começar algo. Então, são tantos detalhes, é algo muito sério você ir para um local totalmente desconhecido. Ele me colocou numa realidade, o Roberto, ele me colocou e falou, Esther foi para o Afeganistão, tá, Esther?
onde você dorme e algumas bombas estouram à noite, onde você tem que andar de burca e não pode olhar para nenhum homem, um calor infernal. E ele começou a expor a realidade do Afeganistão. E você tá sozinha, Esther. Você não tem teus pais. Acabou o romantismo missionário. Acabou o romantismo missionário. Falei, Roberto tava tão feliz com a lembrança de Burkina. mas é a realidade, Sim. né? Então, que as pessoas da minha idade possam compreender essa mesma chave que se virou e que eu compreendi, de que eu preciso dar tempo ao tempo, como a gente... né, um ditado popular, na verdade, dar tempo a Deus, orar, pedir discernimento e aproveitar esse processo e não ir com ansiedade, né? Sim. Eu digo que quando você entende o teu propósito, o propósito de Deus na sua vida, facilita muito mais, né? Por que muitas pessoas não vão ou estão perdidas com relação à missão? Porque não entenderam o propósito. Não entenderam, até oram, mas não entenderam o propósito. E quando você entende o propósito de Deus, que Deus te salvou, Ele vai te capacitando. Como a Esther disse, você vai se preparando, você vai preparando a sua casa, você vai preparando a sua família, aqueles que te rodeiam, porque Deus tem um chamado e tem uma missão, então tudo vai sendo mais fácil. Sim. Porque o ID, sem se preparar, é queda na certa, é frustração. Mas o ID, para o chamado, para a missão e entender o propósito de Deus, certamente serão dias de glória, será dias maravilhosos, será a contemplação de um cristão vivendo os propósitos de Deus. O propósito de Deus é esse, é a missão, essa é o propósito de Deus. Ele estabeleceu uma igreja na terra para fazer missão. Quando você entende isso, a tua vida fica mais fácil. A tua vida espiritual é crescente. Amém? Amém. Amém. Pessoal, então a gente vai chegando aí, né, no final. Acho que foi muito rico, né? Muito obrigado por vocês toparem, né, esse projeto novo ainda, né, que a gente está iniciando aqui na EQ Copa. E eu acho que a gente pode finalizar fazendo uma mobilização, né? Nós precisamos ter o nosso coração mais voltado para a missão, né? Se você não pode, se não é o seu chamado, estar em outros povos, em outras culturas, levando o evangelho, apoie essas causas, né? Vamos apoiar o pastor Sidney, né, com essa missão que ele tem, vamos apoiar o Marcelo que está lá, vamos participar desses movimentos de apoio aos missionários, porque a gente sabe o quão importante e que há uma necessidade muito grande nesse meio. E acho que é importante também ressaltar aquilo que o Marcelo falou, que só isso não basta, né? Não adianta só apoiar e tô fazendo a minha parte aqui, mas é ser um missionário local. Então, talvez você que está nos ouvindo ainda não descobriu o seu ministério, né? Não descobriu o seu chamado, não descobriu aonde Deus quer te usar, na área que Deus quer te usar, mas busque cada vez mais isso, busque saber em que contexto o Senhor quer te inserir e dê o seu melhor quando a oportunidade surgir. Obrigado, pessoal, né? Fique com Deus e o pessoal aí de casa também. Que a gente possa aí ter uma boa semana e até o próximo programa. Valeu!